É isso aí, pessoal. Eu quero convidar vocês a acompanharem o Beneri Infometal especial Sandvik Coromant. Espero que vocês gostem. Vamos lá? Olá, amigos da usinagem da conformação de metais, começando mais um Beneri Infometal no nosso especial Sandvik Coromant. Eu estou aqui com o Pedro Vilaça, ele é especialista em usinagem digital. Pedro, obrigado pela participação e explica para mim o que é usinagem digital. Primeiramente, prazer é meu estar aqui e realmente é um conceito que quando a gente fala de usinagem digital fica confuso. Pô, como que é? Vou usinar digitalmente? Mas na realidade o conceito de usinagem digital ele foi criado pela Coromant, né? Então foi o conceito para abranger todas as soluções que envolvem o auxílio à melhoria do processo inteiro da cadeia de valor de manufatura. Então a gente não tem só a usinagem no processo de manufatura, a gente tem toda uma cadeia que envolve desde escolher a ferramenta, montar o processo, fazer a parte logística para chegar a ferramenta no local, a parte de recondicionamento, a parte de usinagem em si e também a parte de metrologia. Então, o processo como um todo, a gente chama as soluções que atendem essa cadeia de valor inteira como a parte de usinagem digital na Sandvik. Tá, é correto eu falar que é como se eu fizesse uma simulação de todo o meu processo de manufatura, ou se eu conseguisse, ou uma simulação, ou se eu conseguisse digitalizar tudo isso para eu conseguir entender melhor ali numa tela só, mais ou menos isso? Exato. Então, se você pegar cada passo do seu processo na cadeia de valor, então todo o processo de manufatura até chegar na peça acabada, a gente tem diversas etapas. Certo. Então, em cada uma dessas etapas, a gente tem uma possibilidade de ter uma solução com base no conceito digital para otimizar esse processo e você ter um ganho de produtividade não só na usinagem, mas sim no processo como um todo. Porque se a gente pensar, o que adianta eu ganhar um tempo na usinagem se eu demoro para receber a ferramenta, se eu demoro no processo de retirar a ferramenta, se eu tenho uma requisição no papel para fazer o processo. Então, às vezes, a gente considera a usinagem, mas a gente não olha o holístico do projeto. E agora eu já vou te fazer a pergunta que eu acho que é a principal. Como é que quem está assistindo a gente tem acesso a esse conhecimento da Sandvik? Como é que eles conseguem ter essa ferramenta ou esse conhecimento que vocês têm? Legal. Então, assim, a gente tem, nos próprios sites da Sandvik, tem lá uma entrada para usinagem digital para vocês verem todas as soluções. Mas a ideia é até eu compartilhar um pouquinho com você de cada parte da cadeia de valor, o que a gente tem de solução para exemplificar onde que a gente pode atuar. Algumas soluções a gente tem direto no nosso site, algumas são direto com a gente para fornecer o software, o hardware ou até o serviço, Então a gente tem uma plataforma que a gente chama de Coro Plus, que é a plataforma de oferta estendida da Sandvik. Então tudo que agrega valor à venda de ferramenta a gente coloca no Coro Plus, que é o serviço, o software e o hardware. Certo. Então a gente tem na cadeia de valor a parte do design, onde a gente vai escolher a ferramenta, os parâmetros de corte, tem a teoria da usinagem, o conhecimento sobre usinagem para começar o processo. Na segunda etapa, a gente vai ter o planejamento da operação, planejamento do processo, onde eu vou envolver conceitos que a gente já discutiu em vídeos anteriores, como MTS, onde eu vou ferramentar uma máquina, começar certo do começo, começar com a ferramenta certa, com o processo certo, para você não ter retrabalho depois. Então, processos, softwares como o VeriCut, que fazem parte da oferta da Sandvik, que é um software onde ele vai fazer a simulação do CAM, para você conseguir um 3D da sua máquina em 100% e simular o seu CAM para garantir que você vai ter o seu processo preciso, sem colisão e otimizado. E além disso, a gente parte para um ponto que é um pouquinho diferente da usinagem, então a gente envolve a parte logística. Então a gente tem softwares e vending machines, processo de recondicionamento, itens de reciclagem que a Sandvik retorna esse item, então faz uma logística reversa, esses itens para poder transformar as pastilhas usadas em novas pastilhas. Então tem esse processo também, faz parte do Coro Plus como um serviço ofertado pela Sandvik. E só se a gente falar de logística, é um ponto muito crítico. Então, é uma solução que está cada vez mais ampla no mercado e faz parte do dia a dia de cada cliente. E me diz uma coisa, e como é que o usuário final ele consegue ver a vantagem dele? Porque a ideia aqui é mostrar para quem está vendo, por que eu tenho que ir lá como é que eu vou perceber que isso é uma vantagem? Então ele liga para a Sandvik, vocês fazem uma consultoria ou ele consegue acessar no site e já ver alguma coisa? Como é que funciona esse contato do cliente com vocês para ele
entender esse benefício? Certo. Então, assim, a gente tem diferentes soluções. Então, algumas soluções você encontra direto no site da Sandvik, como o Tool Guide, que é uma solução para recomendação de ferramenta, parâmetros de corte. Então, se você não tem ideia de como começar, você começa falando qual o processo que você precisa fazer, torneamento, externo, interno, passa os parâmetros, as tolerâncias, e ele vai te dar uma recomendação inicial e outras recomendações para você seguir se você não quiser aquela primeira recomendação. Então, tá aí um primeiro ponto onde você consegue ganhar tempo na escolha da ferramenta, nos parâmetros de corte, em tudo. Isso daí o cliente ele faz, consegue acessar o usuário direto, ele faz por conta dele. Direto no site, Certo. já consegue acessar. Uma solução, por exemplo, mais avançada, como de logística, a gente consegue fazer reuniões, atendimento direto no cliente, ele consegue ver sobre a solução direto no site, mas a gente faz um estudo dedicado em cada cliente para analisar como que é o fluxo dele. Para a gente ter uma ideia de retorno, a gente precisa entender a fotografia atual do cliente. Então não adianta a gente pegar, jogar uma solução sem entender qual que é o estado atual para a gente chegar no estado final, para comparar, ó, se eu tenho um consumo agora de tantos por cento ou tantos mil ou milhões de ferramenta, como que eu vou analisar esse consumo depois de colocar uma ferramenta logística? Então eu vou te fazer uma pergunta, para quem está assistindo a gente. Talvez para um cliente muito pequeno, ele não consiga perceber a vantagem disso, ou ele consegue também? Consegue. Qualquer tamanho de cliente serve? Qualquer tamanho. Então, assim, ele pode entrar no site de vocês, pode ter alguma ideia de como isso vai trazer benefícios para ele, mas o ideal é ele ligar para vocês e conversar com vocês, aí eu não sei como é que funciona, aí ele ver essa consultoria com vocês para ele ver o processo todo, onde que ele consegue ganhar mais, economizar mais, né? Deixar de gastar ou melhorar o processo. Exato. Então, quando a gente fala dessas soluções, assim, a gente sempre refere a dados, né? Os dados são a chave. Se não tiver os dados, a gente nunca vai saber onde está o problema. Então, para o atendimento que você comentou, pode ser tanto direto com a gente, quanto a rede de distribuição, de representação, eles têm capacidade. Se eles não tiverem informação, eles passam para a gente e a gente atende diretamente o cliente. E o que o cliente tem que pedir quando ele fala com a rede de distribuição? Então, os revendedores Sandvik, eles podem oferecer esse serviço, não é isso? O que o cliente tem que pedir para ele? Falar, o que eu quero? Né? Eu quero o quê? Eu quero saber o que eu quero. Como é que ele pede? Primeiro a gente começa pela dor do cliente. Então assim, qual que é o seu maior problema? Tô com problema na parte de programação de CAN, tô com problema na parte de planejar meu processo, ou no problema na parte logística, que é o mais comum, ou até controle de eficiência das máquinas. Então a gente tem soluções para coletar dados das máquinas, para poder identificar a deficiência das máquinas. Então começa pelo problema. Então o próprio distribuidor ou o contato direto com a gente vai conseguir identificar, eu acho que nesse ponto, talvez uma solução logística é o que vai resolver boa parte do seu problema. Então assim, acho que ficou claro pro pessoal, é assim, pegue quem vende ferramenta da Sandvik para você e você fala qual é o seu problema, onde você quer melhorar e você vai ver qual é a solução que a Sandvik pode te oferecer. É mais ou menos isso. A gente quer analisar a cadeia de valor completa para poder ter uma solução para as soluções. Beleza, pessoal. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio do BNR Infometal especial Sandvik Coromante. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu. Obrigado, Pedro. Valeu.